Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. Como nós dirigimos uma reunião de desobsessão do Centro Espírita Augusto Paiva, e eu não faltava, porque era o coordenador da reunião, mas no início de janeiro nós tínhamos um período de licença, e aí o Salomão me escalou. Toda primeira segunda-feira do ano você é orador. Então, se ele estiver aí, eu estou cumprindo as determinações do nosso querido Salomão Misrai. Bem, a sugestão que me deram que eu falasse sobre os atributos de Deus, mas eu prefiro estender um pouco esse tema falando sobre Deus na visão espírita. E é claro que os atributos de Deus, ou seja, as qualidades de Deus, estarão incluídas, esses atributos estarão incluídos na nossa palestra, mesmo porque nós gostaríamos de abordar bem essa questão, tendo em vista o momento atual que nós vivemos. Com relação a Deus na visão espírita, nós temos que entender, através dos estudos antropológicos, a concepção da divindade ao longo dos séculos. Quando nós ainda éramos muito primitivos, você também, Elisnaldo, era bem primitivo, a Valéria também, eu também, viu, Cristina, também. Bom, todos nós, ainda bem primitivos, tínhamos uma concepção de Deus que era bem limitada ao nosso entendimento e à nossa própria razão. Deus, portanto, para o homem significava poder, tanto que o homem adorava os fenômenos da natureza, o trovão. Então Deus era o trovão, relâmpagos. Essa era a concepção de Deus, dessa, vamos dizer assim, como Deus, um poder absoluto, estranho, portanto, ao próprio homem. Mas, ao longo do tempo, tudo isso pela antropologia, nós podemos estudar esses fenômenos que ocorreram. O homem entrou na fase da litolatria. Deus estava nos minerais, as rochas, os montes. Então, através da representação das rochas, dos minerais, Deus estaria, portanto, nesses seres da natureza, que era exatamente a fase da litolatria. Mas o homem foi avançando, então chegamos na fase da fitolatria, fitovegetal. O homem passou a admitir que Deus estava nas árvores, nas florestas. Até hoje tem o ritual do carvalho, que os druidas eram realmente seguidores. Então, carvalho, as árvores, os vegetais. Segunda fase, depois da litolatria dos minerais, a fitolatria. Bem, mas o homem foi avançando. Tudo isso através da antropologia nós chegamos a essas conclusões. Vem então a zoolatria. Zoo, animal. Até hoje os indianos adoram as vacas, né? As vacas andam no meio lá das ruas, ninguém incomoda, é como se fosse um deus. Bem, passada essa fase,
o homem entrou numa fase do chamado Deus antropomórfico. Deus antropomórfico é Deus feito à imagem e semelhança do homem. Então, passaram a dar aos deuses personalidade e vida, virtudes e vícios. E de uma certa maneira, através desse antropomorfismo, chegamos ao chamado politeísmo. Poli, muitos deuses, né? Teísmo, Deus, politeísmo. Chegamos exatamente ao politeísmo. E o politeísmo, que inflacionou muito essa questão dos deuses, foi a civilização greco-romana. Gregos e romanos tinham Deus para tudo. Deus para o sol, Deus para o vício do vinho, Baco, para os fenômenos sociológicos, Ceres, Júpiter, e vai por aí. Eles inflacionaram o mercado dos deuses com o politeísmo. Bem, então nós estamos vendo, fazendo uma trajetória rápida, bem resumida, dessa concepção da divindade ao longo das eras, né, do tempo. Então chegamos no politeísmo e em função do Deus antropomórfico, quer dizer, Deus feito à imagem e semelhança do homem. E a partir depois nós temos que render homenagens ao nosso querido Moisés, que como líder do povo judeu foi lá para o Monte Sinai e recebeu a tábua dos 10 mandamentos, ou chamado Decálogo, 10 mandamentos. Só que ele foi um médium da espiritualidade superior. E uma curiosidade: quem quiser saber o texto original dos 10 mandamentos, sabe onde vocês vão encontrar? No livro Evolução em Dois Mundos, que eu sempre fui um pesquisador nato. E essas coisas, quando eu vi o que Moisés trouxe, estava lá no mundo espiritual, só que de uma forma bem sintética, bem resumida, devido exatamente à falta de cultura. E até o nosso, segundo se fala, Moisés psicografou os 10 mandamentos na pedra, expressão do Chico Xavier, psicografou na pedra. Não sei se vocês estão lembrados de um programa Pinga Fogo com Chico Xavier. Alguém assistiu esse programa ao vivo? Quem levantou a mão vai trair a idade, hein? Miltinho? Bom, Miltinho, você viu, Miltinho? Ou você viu pelo DVD? Bom, ao vivo? Muito bem. Mas o nosso Chico Xavier, sendo questionado pelo aquele acadêmico, hoje acadêmico, sobre os 10 mandamentos, ele líder católico, mas senhor Chico Xavier, o senhor não escreve a maneira de... Quer dizer, o Chico Xavier não psicografava nada, era ele mesmo. Então ele escrevia a maneira de Castro Alves, Augusto dos Anjos, de Humberto de Campos. Isso tem uma expressão francesa que se diz la manière. Na França tem escritores que são pagos para escrever textos de acordo com o estilo daquele autor. Ele é pago, la manière. No jornal O Globo
o Paulo Alberto Moretti Monteiro de Barros, que nada mais era, nada menos que o Arthur da Távola, que foi meu companheiro no Ministério da Educação, eu pagava ele. E o Arthur da Távola, quando saía de férias, deixava um editor substituto. E o texto do editor substituto tinha o mesmo estilo do Arthur da Távola. O cidadão escrevia a la maneira, essa é a maneira de Arthur da Távola. Mas não era, era o editor substituto. Então, o que o Escatimburgo perguntou a ele, João Escatimburgo, se ele, Chico Xavier, então não escrevia a maneira. Enfim, ele tinha estudado determinado estilo de um autor e ele então escrevia a maneira de. Amigos, Chico Xavier, pobre, trabalhou em botequim, armazém, fábrica de tecido, lá na fazenda experimental. Como que ia ter tempo? Lá não tinha Biblioteca Nacional, não tinha internet, não tinha Google. Graças ao Google, hoje eu, graças a Deus, eu consigo fazer muita coisa, escrever, desenvolver textos, pesquisa. Ora, e aí o Chico Xavier deu uma resposta a ele genial. O Chico Xavier, ele começou dizendo assim: pois é, eu admiro que Sua Excelência, etc., né? É católico, conhece a Bíblia, desconhecer que a primeira revelação de Deus ao homem foi através da psicografia, porque ele teve que subir ao monte para receber. Ele psicografou na pedra. Sabe por quê? Quando ele desce e encontrou o povo em plena idolatria, enfim, Baal para lá, Baal para cá, enfim, e que ele percebeu o atraso daquele povo, subi lá em cima, fiquei alguns dias lá, etc. Ele pegou, quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Tem uma gravura de Doré que expressa isso. Ele quebrou. Mas aí a espiritualidade, Moisés, olha aqui, quem manda em você somos nós. Esse povo precisa disso. Então trata de subir lá novamente, porque se era dele os 10 mandamentos da cabeça dele, ele ali mesmo, né, esculpia na pedra, mas teve que subir de novo. Bom, então veio o chamado monoteísmo. Mono, único Deus. E que realmente o povo judeu foi fiel depositário. Eu gosto muito dessa expressão. Eu que trabalhei na área de economia, a parte financeira, fiel depositário do monoteísmo. Mas só que o monoteísmo do nosso querido Moisés era interessante. A ideia de Deus universal, ideia de todos os povos, mas ao mesmo tempo era um Deus tribal. Vocês sabiam que até hoje muitos grupos religiosos continuam com essa ideia do Deus tribal? O Deus da religião deles, só o Deus deles salva. É o Deus tribal. Aquilo está incorporado na cultura daquele povo e que se espraiou. Até hoje tem até um outro culto religioso que já está utilizando a arca, né, de Moisés. Enfim, a gente percebe que volta tudo novamente. O Deus exclusivo. Então vocês estão vendo que, embora o Deus, né, de Moisés, o monoteísmo, o Deus único,
mas ao mesmo tempo era um Deus vingativo. Meus amigos, se eu começasse a estudar religião pelo Velho Testamento, eu jamais teria tido uma religião. Porque o Velho Testamento é um depositário das ideias de um povo bárbaro, atrasado, né? O Moisés, lá no 5º mandamento, está lá o mandamento: não matarás. E ele mandava apedrejar as adúlteras. O Deus revelado no Velho Testamento, aliás, muitas religiões pararam no Velho Testamento. Se observarem bem, pararam no Velho Testamento, não continuaram com Jesus no Novo, pararam. É o Deus vingativo, Deus que mandava estrupar os inimigos, né? O Deus do povo hebreu, enfim. Então, mesmo com o monoteísmo, a ideia do Deus único, Deus único, mesmo assim, ideias do Deus vingativo, do Deus tribal. Bem, vem quem? Jesus. Como é que Jesus nos fala de Deus? O símbolo maior está na oração dominical. Oração dominical, oração Domini, oração Senhor. Domini em latim, Senhor, que é o Pai Nosso, significando, popularmente chamando, o Pai Nosso. E como é o vocativo? Pai Nosso. Ele não falou que era o pai do Zé Antônio, nem meu pai. Era o pai de todos, do branco, do preto, do americano, do russo. Então, essa é a expressão de Deus: Pai Nosso que estás nos céus. E aí, em determinado fase da sua vida, o que ele ensina? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então já está apresentando o quê? Os atributos de Deus. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, que manda chover para os bons e para os maus. Desculpa aqui o Zé Antônio, que está mais próximo de mim. Se o Zé Antônio mandasse na chuva lá na SEDAI lá de cima, né? Ele olhava, bom, hoje vai chover na casa do Gerson, vai, mas não vou mandar muita chuva não, eu não gosto muito dele, aí só um pouquinho de chuva. Aí gosto muito da Cristina, aí muita chuva, tempestade, etc, né? Porque nós trazemos ainda os nossos atributos, ainda do egoísmo, né? Da vingança, etc. E tem mais, ainda diz ele assim: sede perfeito, que é o atributo de Deus, que faz nascer o sol para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. Se ele controlasse o sol, a energia solar, ele também ia ver: Irisnaldo, eu não gosto desse cara, o sol hoje não vai iluminar a casa dele, não vai brilhar na casa dele. Pô, mas ele é casado com a Valéria, então manda metade do sol para a Valéria, né? Então, mas olha só que Jesus, a imagem dele, da perfeição, né, da bondade, não é vingativo, não é parcial, não é tribal. Deus é universal, Pai de todos, é o Pai Nosso que está aí no céu, né, em toda parte. Bem, aí, contando essa história, através da antropologia, Deus, o poder, a
força. Depois vem o Deus antropomórfico, feito à imagem e semelhança do homem, com as virtudes. Vem depois o politeísmo greco-romano, antes até a fase da litolatria, da fitolatria, da zoolatria, e que se criou através disso a mitologia. A mitologia nada mais é do que o resultado de toda essa fase do politeísmo, Deus para todo mundo. Aliás, o nosso querido Humberto de Campos usa muito na sua literatura, mesmo através de Chico Xavier, exatamente a mitologia grega, que é farta, né? Em símbolos, em fatos sociais, econômicos, etc. Bem, e aí Jesus, certo dia, olha, mais tarde eu enviarei o Consolador prometido para ensinar muita coisa que por hora eu não posso falar, mas e também muita coisa que eu vou dizer e que vai ser envolvido no obscurantismo das ideias vigentes do próprio atraso material do homem. Eu estou me lembrando aqui que certo dia um pastor amigo meu, um rapaz novo, ele disse assim: Gerson, eu sei que você é espírita. E ele estava com a Bíblia na mão. Aí ele disse assim: a minha religião está aqui, meu livro sagrado, a Bíblia, enfim. E nós, Kardec, né? Enfim. Mas aí é o chamado insight, né? Digo: pastor, me dá a sua Bíblia aqui. Eu vou mostrar ao senhor que nós espíritos entendemos que a primeira revelação está no Velho Testamento, a segunda revelação no Novo Testamento, e o próprio Cristo, Jesus, também deixou bem claro que ele enviaria a terceira revelação, que é o Consolador prometido, que é o Espiritismo, e que também está aqui na Bíblia. O senhor, por favor, abra aí João 14. Aí ele abriu lá João 14. O que Jesus está falando? Que mais tarde, então não foi na época dele. E o que o Espiritismo está fazendo? Quem é que está revelando coisas que ele disse que ficou escondido? E muitas coisas que ele não podia dizer na época, a humanidade estava atrasada. Até fiz um gráfico para ele, mostrando que a evolução intelectual e moral do homem fez com que surgisse a primeira revelação, a segunda e a terceira. Foi quando então ele percebeu, né, que de fato o Espiritismo para nós é a terceira revelação predita pelo Jesus. Então a minha religião também está na Bíblia. Bem, vamos então. Apenas que hoje o tempo é pouco, hein? Se o coordenador deixar eu falar até meia-noite, o presidente deixa? Não, né? Pode ir? Obrigado. Hein? Até terça, tá bom. Bem, então chegamos, depois de Jesus, o Consolador, Espiritismo. Amigos, está aí o livro dos Espíritos. Deve ser esse. É um verdinho, eu conheço. Amigos, primeira pergunta do livro dos Espíritos. Olha a inspiração de Kardec. Que é Deus? Vocês sabiam que houve uma editora que publicou o livro dos Espíritos
e colocou como primeira pergunta: quem é Deus? Isto é uma afronta ao espiritismo. Kardec não perguntou quem, é o Deus antropomórfico, é o Deus feito à imagem e semelhança do homem. Quem? Pessoa. Ele perguntou que. Amigos, isso é muito importante. Que conceito, definição? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que, pelo amor de Deus, quem? Isso é está lesando o pensamento de Kardec, porque ele foi muito sábio, porque ele não perguntou quem, ele perguntou que definição, conceito. Bom, e aí nesse momento posso contar uma fábula que foi trazida pelo nosso querido Rubens Romanelli. Rubens Romanelli, até os 14, 15 anos, ou até mais, era analfabeto. E depois dos 30 anos, foi doutor em filosofia. Então, o nosso Rubens Romanelli, muito amigo de Chico Xavier, isso é para, de uma certa maneira, sintetizar toda essa visão panorâmica, antropológica da concepção de Deus nesse conto. Existia um edifício de 7 andares. Os vidros de cada andar tinha uma coloração. 7º andar azul, 6º verde, não, é 6º verde, 5º amarelo, laranja, roxo, etc. As cores do arco-íris. E os moradores do 7º andar, ao olhar o sol, o que eles diziam? Se os vidros eram azuis, qual era a cor do sol, Valéria? Hein? Azul, sim, é simples, né? Zé Antônio, do 6º andar, vermelho. A cor do sol era, que cor era para ele, do 6º andar? Vermelha, enfim, e vai por aí. Mas o morador do último andar, um belo dia, saiu. Tudo isso tem a ver com essa história toda que eu contei, dessa concepção da divindade. Ele saiu e olhou o sol de cara. Aí ele viu que o sol não era azul, vermelho, amarelo, laranja e tal. Era a síntese de todas as cores. Assim é o Espiritismo. O Espiritismo que está aqui é a síntese de toda a história da humanidade em termos de conhecimento espiritual. Isso aqui é uma síntese. Começa sobre Deus, que ao longo do tempo, claro, o homem foi modificando, o homem foi melhorando a sua razão, etc. Bem, mas, como eu disse, eu gostaria de trabalhar nos atributos de Deus, mesmo porque Allan Kardec fez uma pergunta a Allan Kardec sobre isso. O que é atributo? Qualidade. Eu posso dizer, José Antônio, um grande homem, é uma virtude, a qualidade dele. Gerson Monteiro é um falador, qualidade. Isso mesmo.
que eu falo na Rádio Rio de Janeiro. Muito bem. Nós estamos precisando de gente lá para trabalhar com a gente, hein? Aí Kardec, no capítulo 1, ele atributa a divindade. Aí Deus é eterno, é imutável, imaterial, único, onipotente. E o último aqui, é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Amigos, atributos da divindade: soberanamente bom e justo. Eis a questão. Muita gente está sendo levado, para o ateísmo devido à seguinte questão. O jornalista William Safire, do New York Times, passado o tsunami, ele escreveu no dia 11 de janeiro de 2005. O tsunami, estão lembrados, foi dia 26 de dezembro, 26 de 2004. Então, no 11 de dezembro de 2005, olha o que ele respondeu, o que ele escreveu no New York Times. Depois do cataclismo, com fotos de pais chorando sobre crianças mortas, atingindo a consciência humana em todo o mundo, surgem questões que abalam a fé. Preste atenção. Onde estava Deus? Porque uma divindade boa, olha o atributo de Deus lá, soberanamente bom e justo. Porque uma divindade boa e toda poderosa permite que tanto mal e pesar caiam sobre milhares de inocentes. O que essas pessoas fizeram para merecer tamanho sofrimento? Jornalista, formador de opinião pública, como nós na Rádio Janeiro somos também. Sabe que isso está levando muita gente ao ateísmo? Como conciliar a bondade de Deus, a sua justiça, onde morreram 230 mil, quase 300 mil pessoas? Por isso é que nós vemos o seguinte: você não encontra nos selvagens povo ateu, porque a ideia de Deus estão incutidas em nós. Não, você vê o homem lá naquelas eras prísticas, a ideia de Deus, o Deus poder, no trovão, ele tinha noção de um poder maior, de uma liderança espiritual. Mas o homem civilizado é ateu. Sabe por quê? Que ele raciocina. E aí, meus amigos, nós somos felizes porque esse artigo eu respondi e foi publicado no Reformador, onde Deus sempre esteve nas grandes tragédias. Foi minha resposta no Reformador. Porque ele pergunta onde estava Deus naquela hora que ele não salvou, etc. Pois bem, então vejamos que sem a reencarnação
Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que mostra que a reencarnação é a chave para explicar muitas coisas. Desculpe, de vez em quando eu falo de mim mesmo, mas como é que eu podia aceitar a desencarnação de 3 filhos meus com câncer, 2 netos com câncer, crianças? A esposa também, mas já era adulta, 56 anos. Mas as crianças, 1 ano, 2 anos e 3 meses, 1 ano e 10 meses, o menino com 8 anos, enfim, como? Sem reencarnação não dá. Aí estou na fila do supermercado perto da rádio para pagar o caixa, uma senhora: viu? Esse Deus é cruel. Viu o que ele fez lá na Boate Kiss? Matou 246 pessoas. Matou 246 pessoas. Agora, curioso, eu estou em casa chegando do Hospital Santa Maria, que tem reuniões lá no hospital há muitos anos. Vejo na televisão, comecei a orar pelos desencarnados, pelos feridos, pelos parentes, enfim, que a televisão noticiou amplamente. Estou orando nisso. Quando eles querem falar fora para dentro, é uma coisinha fresquinha que vem assim: rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Foram essas palavras: rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Aí no dia seguinte, o gás que foi que matou aquelas pessoas foi cianureto. Eu não entendo bem mesmo, mas cianureto, que era o mesmo gás nas câmaras de gás dos nazistas lá na Alemanha, em Auschwitz. Matou 1.500.000 de judeus, polacos, russos, 1,5 milhão. Aliás, hoje, no programa Debate na Rio, nós trabalhamos em expiações coletivas. Aí uma ouvinte: vem cá, então se esses jovens, né, ex-nazistas que mataram, etc., e os que morreram no Holocausto? Eu estava na casa do senhor João Gaio, que era o presidente da Fundação Marieta Gaio, em Bom Sucesso, onde o Chico vinha todo ano. E o Chico veio ao Rio de Janeiro, e o pessoal de Caratinga, Antônio, Maria, fomos convidados para fazer uma sessão de materialização na casa do seu Gaio. Isso foi autorizado pelo próprio Chico Xavier. Foi bem, e o Chico veio, e o Chico está psicografando, e até interessante, psicografando, ele tirou os sapatos e ficou com os pés, ele mesmo, brincando com os pés dele, e psicografando aqui em cima, né? Nisso terminado, alguém perguntou: Chico, e esses nazistas, esse pessoal que morreu, judeus que morreram no Holocausto, etc. Olha só a explicação de Chico Xavier. Isso eu ouvi. Quando Pilatos, aliás, numa peça teatral que eu fiz parte do grupo teatral Mensageiro, e eu fui o governador Pilatos, quando diante de Barrabás e Jesus, eu me dirijo à multidão e pergunto: ele tinha direito de soltar um dos prisioneiros na Páscoa, qual dos dois vocês querem que eu solte, que eu liberte? Jesus ou Barrabás? Ele estava doido para a turba dizer que era Jesus que ele queria soltar, que a mulher dele tinha dito: olha, ele é inocente. E ele tinha consciência disso.
Mas se ele também contraria os judeus, o imperador já tinha dito a ele: olha, se houver mais alguma revoluçãozinha por aí, e derramamento de sangue, perder soldado, etc., quem vai morrer é você. É o problema. Aí ficou em cima do muro. Ele não quis colocar a pele dele, né? Não quis dar a pele dele. Então ele... É o egoísmo, que Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso. O egoísmo. Ele não queria perder o cargo, o poder, o prestígio. E aí então a turba profere: solte Barrabás e crucifica Jesus. Solte Barrabás e crucifique Jesus. Aí quando ele vê que estava diante daquela encruzilhada, aí ele diz assim: e o que eu vou fazer com o sangue desse justo? O que é que responderam a Pilatos, os judeus? Que o sangue desse justo caia sobre nós. Que o sangue desse justo caia sobre nós. Aí o Chico, a emoção sou eu que estou dando. O Chico falou assim, não. Aí o Chico concluiu: um pouco de água pra mim. E o sangue está caindo até hoje. No Oriente, Jerusalém, templo destruído, destrói, tal. E o sangue continua caindo sobre nós. Bem, eu também, nesse artigo que eu escrevi para o Reformador, eu recolhi as palavras do Papa Bento XIV, que antecedeu o Francisco. Bento XVI, desculpa. É que eu estava vendo aí, eu achei que era 14. Você é bom de matemática, hein? Bento XVI, desculpe. Estava diminuindo o número dele, 14. O Bento XVI foi visitar Auschwitz, porque ele é alemão e ele participou na juventude da juventude hitlerista. Então ele devia ter um sentimento de culpa, etc, né? Quando ele lá visitou, sabe o que ele disse? Quantas perguntas surgem neste lugar? Sobressai sempre de novo a pergunta: onde estava Deus naqueles dias? A mesma pergunta que o William Safire, jornalista americano, fez. Onde estava Deus naqueles dias? Por que ele silenciou? Num lugar como este, faltam as palavras. No fundo, pode permanecer. No fundo, pode permanecer apenas um silêncio aterrorizado. Um silêncio que é um grito interior a Deus: Senhor, por que silenciaste? Por que toleraste tudo isto? Amigos, sem a reencarnação não dá para responder. Então, Deus só realmente poderá surgir para nós como um ser soberanamente bom e justo quando nós entendermos a reencarnação. Ora, como que minha filhinha desencarna com 12 anos e 3 meses,
com câncer na região, nessa região, parecendo uma mulher grávida, o tumor cresceu. Como? Desencarnou com sangue num braço, soro, uma sonda na bexiga, porque o tumor espremeu a bexiguinha dela, o tumor, talho não fechou da operação, saiu um líquido, outro aparelho, o oxigênio, e outra ainda, um sugador, porque ela vomitava fezes pela boca, com 2 anos e 3 meses. Amigos, sem a reencarnação, nesse particular nós somos muito felizes. Não dá. O que ela disse mais tarde? Já desencarnado uns 3 meses, eu ia dormindo, fiz uma prece. Ela fez um discurso bonito sobre a reencarnação. Ela já é um espírito de uma certa condição. Você apertou aqui, mas... Bom, ok, obrigado. Tanto que quando eu fui ao Uberaba, coração apertado, e eu disse: Chico, me veio a ideia de suicídio. Minha esposa também joga a criança lá embaixo, ela. Ele falou assim: foi um grande inimigo do passado de vocês que deu a ideia. E no último dia, lá no centro, antigamente, se eu tivesse 60 e poucos, era tranquilo, fui me despedir dele tranquilamente. Ele segurou minha mão e da esposa, disse assim: doutor Bezerra, manda dizer ao Simões, a esposa, que eles não fiquem tristes, porque a nossa Alcione está muito bem e será um anjo de luz nos vossos caminhos. Esses espíritos protetores familiares, né? Pois bem, então, sem reencarnação não dá. O próprio Papa, onde estava Deus? O homem erra. Olha aí, esse avião, 162 pessoas. Quem eram eles? Leiam quando chegar em casa o capítulo 18 do livro Ação e Reação. Resgates coletivos. Aquele avião que caiu, André Luiz foi lá ajudar os desencarnados, etc. E quando ele volta à mansão, uma mansão espiritual, e conversando, o instrutor dele explicou que quem morre em acidente de avião são piratas que ceifaram vidas no dorso do mar, suicidas que se projetaram de altas alturas, e aqueles que também derrubaram de altas torres seus inimigos, suas vítimas. Tanto que nesse caso ele conta 2 espíritos que na época da Guerra de 100 Anos, entre franceses e ingleses, eles já no mundo espiritual, mais ou menos, estavam trabalhando, aí fizeram um requerimento para subirem para um plano maior no mundo espiritual. Aí veio a resposta no indeferido, que eles tinham um crime cometido exatamente na Guerra de 100 Anos e que havia jogado seus inimigos das altas torres. Aqueles castelos medievais que tem aquela reentrância, né? Jogavam lá de cima, os fossos, enfim, jacaré lá embaixo, piranha, etc. Então, que eles precisavam resgatar. Aí os 2 vieram, piloto e copiloto. Agora, interessante, eles vieram numa missão em benefício do progresso da aeronáutica. Que quem morre no acidente por morrer, não é? Agora, eles viriam, pelo mérito que eles conquistaram, fazer alguma coisa de bom. Vieram num avião de treinamento, de experiência, e os 2 encarnaram, piloto e copiloto. Os 2 jogaram e ontem voltaram. Portanto,
Quem são eles? Piratas, amigos, os corsários. Aqui o Barba Negra, Barba Roxa, a Inglaterra financiava, a Espanha financiava os corsos, né? Que pirata era o bandido, o corso já era o pirata financiado pelo BNDES da época, que era a corte espanhola, seja lá o que for, né? Bom, e por último, olha, hoje eu ficava aqui, mas não, fica tranquilo, eu sou disciplinado. Só para terminar, exatamente para mostrar que Deus é bom, porque no site do Grupo Espírito Fabiano estava lá, Atributo de Deus. Eu pedi para ampliar, vocês viram que eu dei uma visão ampla de Deus, entrei no atributo, que é esse finalzinho. Vocês já ouviram falar em Jesus Gonçalves? Quem já ouviu, por favor, levante uma mão ou duas. Isso faz parte pra gente respirar, viu, gente? Isso aí é técnica, né? Milton levantou, Milton? As duas? Levanta que eu não vi, não. Obrigado. Bem, o Jesus Gonçalves foi aquele guerreiro Alarico 1 e reencarnou Alarico 2. E depois voltou como o cardeal Richelieu. É crime em cima de crime. E ele então, na terra, chamava-se Jesus Gonçalves, mas ateu. E leproso, foi recolhido. O leproso antigamente era recolhido, era um tintureiro, era um carro preto. É da sua época, esse carro preto? Para levantar, Rinaldo, era. Traiu a idade, porque eu vi esse carro preto. E o leproso usava uma capa azul para esconder as deformidades. Isso eu me lembro de Vila Isabel. Me disseram, aquele ali é leproso, ele vinha com uma capa. Mas, graças a Deus, né, a humanidade progride. Tanto que todo dia de Natal, dia 25 de dezembro, quem quiser, às 15 horas, lá no Centro Espírita Filhos de Deus, nós visitamos todo o hospital na chamada Caravana do Ibrahim, um doente que eu conheci aos 16 anos e que mudou a minha vida. Nunca mais reclamei da vida. Pois bem, então o nosso Jesus Gonçalves foi lá para o hospital de Irapitigui e casou com uma leprosa também. Ela morre e no dia do enterro ele estava passando mal. Nisso, a esposa deu uma comunicação para ele por uma médium. Fulano, como que rebeldia, entrega-se e tal, né? Mas nisso o cortejo saiu e ele estava passando tão mal do fígado que ele não teve condições de acompanhar. Ele vai para casa, pega um copo com água e faz assim: Deus, se tu existe, coloca remédio para mim. Alguns instantes depois ele tomou remédio e ficou curado na hora. Quer dizer, Deus, se fosse um Deus do nosso tamanho, antropomórfico, né? Ah, é? Agora tu vai sofrer para ver o que é bom, né? Curou. E por último, aquele caso com o farmacêutico, dizem que é verídico. Eu sou pesquisador nato, vou até um dia procurar. O farmacêutico estava fechando a farmácia quando uma menina, pelo amor de Deus, tal, faz um remédio para minha mãe
está muito mal, etc. Aí ele foi lá dentro, eu estava com as portas quase fechadas, preparou o remédio e a menina foi embora, correndo. Só que ela, quando vai chegando perto de casa, o vidro cai e quebra. Ela desesperada, mas aí o farmacêutico, quando ia fechar a porta, ele deu conta que ao invés dele botar um elemento X, medicamento para curar, ele tinha colocado um veneno. E que se a mãe da menina tomasse, ia morrer. Nisso, ele chega lá fora: Deus, se tu existe, me ajuda. A menina, quando vê o vidro quebrar, aquela coisa da mãe, precisava daquilo, ela volta correndo. Quando o farmacêutico vê a menina, aí ele diz: Deus existe. Então, é esse Deus soberanamente bom e justo. Não podemos acusar Deus. O homem é cruel, o homem é infeliz, o homem egoísta, orgulhoso, através do seu livre-arbítrio, traça essas rotas da expiação. Só que Deus permite que ele volte à terra e possa reparar as suas faltas para livrar a sua consciência culpada. Nós escrevemos um livro, Aqui se faz, aqui se repara. Quando eu terminei a reencarnação é possível provar, o fisioterapeuta, meu amigo, disse assim: por que você não escreve aqui se faz, aqui se paga? Eu digo: não, ninguém paga ninguém, ninguém paga Deus. Nós reparamos as nossas culpas perante a nossa consciência. Então o homem, através da bondade de Deus, ele permite que ele repare as suas faltas, volte ao caminho do bem, até um dia ele ser perfeito. Que Deus nos abençoe.